Capítulo 16, treinabilidade. Vamos falar de treino? Vamos falar de atleta que treina pra caramba, atleta que é na nhaca, famoso nhaca, sabe? Aquele... toda hora que tem treino, tem alguma coisa, ele sempre arruma uma desculpa pra não fazer, né? Tem sempre um problema pra cada solução, né? E tem duas frases que eu gosto muito, mas assim, são duas frases que pra mim faz muito sentido, que é treino duro, jogo fácil, treino fácil, jogo duro. Já parou para pensar nessa situação? O jogo sempre é a representação do que acontece no treino, em alta performance, etc. Mas eu nunca vi até hoje alguém treinar mal e jogar bem pra caramba. Isso não acontece com constância. Não acontece, né? Como que você detecta se teu filho ele está preparado, ele tem a treinabilidade, ele está preparado para treinar, ele tem a mentalidade ideal para poder fazer isso? Primeira questão dos reclamões, tá? Vou começar a falar ali do atleta nhaca, vamos dizer assim. São sempre as mesmas frases, tá? E ações e tudo mais que eles cometem, e é bem fácil de detectar. Quando o treinador dá alguma dica, alguma coisa, alguma instrução, esse treinador nhaca, ele sempre resmunga, ele sempre responde, ele sempre fica na defensiva. Isso é totalmente normal. Também tem aquele segundo público, né, o segundo tipo de atleta que fica revoltado, sabe quando ele revira o olho assim, ó, que saco, né? Ou quando cochila ainda quando o treinador fala alguma coisa, pensando que ele está acima do treinador ou que o treinador está falando alguma coisa, uma asneira. Tem o terceiro público quando culpa os demais, né? O treino tá ruim por causa de determinado atleta. Ao invés de ele tentar entender, ele está mais preocupado em procurar um culpado, né? Outra característica, né, são as pessoas negativas e os pessimistas ali, entra naquele ó céus, ó vida, nada dá certo, e esse é o que mais tem também, né? O indisciplinado, que o treinador pede uma coisa ele nunca segue, né, ele sempre quer fazer o contrário, porque ele é o diferentão, ele é o cara que é o do contra, e aí resumindo tudo isso em um só, a personificação desse atleta é o atleta preguiçoso, é o atleta que, meu amigo, não vai acontecer. Se você começar a detectar uma dessas ações que eu acabei de falar para você no seu filho, é hora de você sentar e conversar a respeito. Falar, filho, não é assim que funciona. Não pode ser assim que funciona. Tem um porquê que o treinador está pedindo e tudo mais, né? Agora eu já vou falar o ponto contrário. Na parte da treinabilidade de quem é esse atleta positivo. Esse atleta que os treinadores gostam de si, né? Primeiro, ele sempre tem a mente aberta e ele está pronto a aprender. O treinador fica feliz em ensinar esse tipo de atleta. Imagina você que é treinador, né? Você pai está se colocando no lugar do treinador, você está lá, um atleta está dormindo, tá nem aí, tá virando o olho e o outro está assim, ó. Me fala o que você sabe, eu quero saber. Vamos lá, o que precisa fazer, né? Poxa, o treinador fica muito mais feliz em poder dar uma orientação para esse atleta. Então é assim que funciona. Segundo ponto desse tipo de treinador é a questão de humildade e respeito, né? Eu acho que não é só no futebol, isso cabe em qualquer coisa, é básico, né? É básico da educação, você ter humildade e respeito. Óbvio, não deixando as pessoas passar por cima, mas precisa ter um respeito com o seu treinador. Já fica uma dica importante aqui para vocês pais, nunca falem mal do treinador do filho de vocês para os seus filhos. Por quê? Porque eles começam a pegar essa informação e as crianças principalmente absorvem demais. E aí tem uma coisa chamada realidade inventada. Tem alguma determinada situação que você, pai, observa, e toda história tem 3 versões, que é de um lado, a de outro e a verdadeira. Você, pai, observa e toma aquilo como realidade. E aí você passa para o seu filho o teu ponto de vista. E quando você passa para o teu filho, ele não vê, ele não entende que aquilo funciona. Mas como você, pai, é referência para ele absorve para você e vira uma realidade inventada para ele. Por quê? Porque ele toma aquilo como verdade. Então tem que tomar muito cuidado com isso quando você vai querer criticar ou falar alguma coisa do treinador do seu filho para ele, né? Próxima dica importante é a questão do ponto da autorresponsabilidade. Já diria Paulo Vieira, né, do método CIS, que eu gosto muito, ele diz muito sobre o poder da autorresponsabilidade. O que quer dizer o poder da autorresponsabilidade? O atleta saber que para ele avançar, para ele crescer e evoluir, depende muito mais dele do que de qualquer outro fator. O treinador vai direcionar, vai ajudar e tudo mais, mas de nada adianta se tiver pessoas no externo orientando e ensinando e tudo mais,
se o atleta não tiver o poder da autorresponsabilidade, saber que ele precisa fazer por si mesmo. Porque todo mundo pode fazer a sua parte, menos... Opa, perdão, isso aí, aqui fazemos assim. Todo mundo pode fazer tudo, menos a sua parte. Esse é o ponto principal. Ou seja, precisa ser feito, precisa fazer o que precisa ser feito. Isso que é o resumo da autorresponsabilidade para o futebol, tá? Para um treinador é muito ruim ele ter que ficar explicando sempre a mesma coisa. Porque se ele tem que explicar a mesma ação, a mesma atividade, a situação 3, 4 vezes, significa que o atleta não é que ele não está entendendo, é que ele não está prestando a devida atenção. Aí já pensou o treinador ter que explicar 1, 2, 3? Aí fala, poxa, eu estou aqui querendo ensinar e esse atleta não está muito disposto a querer aprender, porque ele não está nem aí. Então o poder da autorresponsabilidade, entendo esse outro ponto, que é, tem que estar atento à instrução. É isso que ele pediu? Então execute o que ele está falando para executar. Porque no final das contas, esse treinador, ele quer o bem do seu filho. Ele quer evoluí-lo de maneira desportiva. Então ele tem boas intenções para com o seu filho. Então tem que entender sobre isso. E o quarto e último ponto, que eu acredito ser muito interessante, é uma junção de tudo, mas eu acredito o quanto que isso é importante e você vai entender o porquê. Comprometimento. Já diria nosso professor Tite, né? Comprometimento, né? Ele falava dessa maneira aqui. Continua falando ainda, né? Porque ele está entre nós. Comprometimento e trabalho duro. Tem uma frase que eu gosto que diz: comprometa-se com o seu compromisso. Muitas pessoas não se comprometem com o que dizem que vão fazer. Muitos atletas não se comprometem com o básico que precisa ser feito. O treinador falou para se comprometer a fazer uma semana de treinamento e ele vai um dia, faz pela metade, outro dia ele faz bem, outro dia oscila. O atleta necessariamente precisa comprometer com o seu compromisso e trabalhar de maneira forte, duro, trabalho duro. Até hoje eu não sei uma outra maneira de crescer, independente de qual área que você seja, você pai, médico, dentista, advogado, e do atleta como um todo. Eu não conheço outra maneira de crescer se não for com trabalho duro. E entendendo que tudo que é grande, tudo que é significativo, leva tempo para ser construído. Então, você precisa necessariamente se comprometer, trabalhar duro e confiar no processo que lá no final a recompensa vai vir. Então, resumindo de tudo, a parte da treinabilidade é o quê? Tem atletas que não vão se comprometer e vão ficar procurando ou um atalho ou procurando alguma coisa para justificar uma não ação, enquanto vão ter atletas que vão fazer o que precisa ser feito e vão alcançar o objetivo que tanto almejam.